Bom dia, colegas, bom dia, servidores. Eu falo hoje com vocês aqui da sede do sindicato para lembrar que é o mês de março, mês de aniversário do sindicato, do CISEMP, que comemora nesse mês aí 19 aninhos de idade, no dia 22 de março. E lembrar que a gente está realizando aí um sorteio de 10 cestos básicos, sendo 3 cestos grandes da Destaque e 7 cestos do supermercado Assum, 7 cestos básicos. No decorrer do mês, a gente vai estar aí postando vídeos falando um pouquinho sobre as ações que essa diretoria realizou ao longo dos 5 meses em que ela assumiu a diretoria. Cada vídeo vai falar um pouquinho, um sobre a questão dos convênios, a Uniodonto, que é a nossa nova aquisição, e esse namoro que a gente está já há um certo tempo fazendo com o Centro Clínico Gaúcho e a Dr. Clean. Falar um pouquinho sobre as parcerias com o comércio, como nós alcançamos esses amigos, esses parceiros, as vantagens que o servidor sindicalizado, que acredita no sindicato, tem a apresentar a carteirinha. A carteirinha que não deixa de ser uma identificação dessa força sindical. Falar um pouquinho sobre a parceria também que a gente fez com o Sicredi, permitindo fomentar aí uma concorrência que permita ao servidor escolher qual instituição financeira ele prefere, ele se sente mais confortável para confiar os seus vencimentos. E falar um pouquinho das ações, tanto administrativas quanto jurídicas, que o sindicato tem feito a respeito das denúncias que chegam para nós. É importante primeiro saber qual é a função principal, primordial do sindicato. E o sindicato defende e garante os direitos do trabalhador. E também, em contrapartida, a gente busca aí parcerias que venham a beneficiar aos servidores que confiam na ação do sindicato. O sindicato deu origem a essa diretoria a partir de um movimento de trabalhadores, de servidores em frente à Câmara de Vereadores em janeiro de 2021, numa luta pela reposição salarial que havia sido congelada pela Lei 173. Esse vídeo em especial ele vai falar um pouquinho sobre como a gente trata as questões de denúncias. A primeira denúncia que surgiu para nós foi a respeito da Secretaria de Obras, foi através da nossa servidora Solange, foi a primeira pessoa que identificou que os servidores estavam em más condições no seu refeitório, tanto de segurança quanto na questão de condições de esquentar a sua alimentação. Eram 50 servidores em um período de 1 hora dividindo um único micro-ondas para esquentar a sua comida. Nós fomos lá, eu fui lá na presença do sindicato, identifiquei situações de risco de saúde do trabalhador dentro do refeitório, extintor de incêndio vencido, disjuntor exposto, um P13 dentro do prédio, e isso foi passado ao representante da Secretaria de Obras, que no momento estava lá, e que à tarde uma grande parte das reivindicações que nós tivemos, posteriormente conversamos com o secretário de Obras sobre outras questões, algumas coisas foram resolvidas, outras não foram resolvidas. O sindicato sempre tentou uma interlocução com a prefeitura, com o Poder Executivo, seja ela através de reunião, quando nós nos apresentamos a primeira vez, apresentando o nosso manifesto, que falava sobre CIPA, que cuida que fiscaliza os EPIs dos servidores, seja a respeito da questão da insalubridade, que é um direito constitucional indiscutível para os servidores. Num geral, engana-se quem pensa que só quem recebe a insalubridade é o servidor público da saúde. Não é, é feita uma perícia para fazer uma avaliação a respeito do risco, tanto biológico, quanto físico, quanto químico. A nossa reposição salarial era uma das pautas nesse manifesto e a possibilidade de um aumento real entre 5% e 7%. Naquela época, foi mais ou menos no final de novembro, a prefeita sinalizou com uma outra reunião para dar andamento na discussão dessas outras questões, que acabou nunca acontecendo.
Em seguida, a gente teve outras denúncias, outras questões, todas elas encaminhadas via protocolar, como a cobrança no final de janeiro, quando estourou os casos positivados de Covid no ambiente do setor público, e nós fizemos um pedido fazendo um pedido de providência, um pedido de esclarecimento a respeito, de forma descritiva, por setor, por secretaria, quais os EPIs estavam sendo usados para que protegesse o servidor público em meio a esse surto, esse número considerável de casos positivados dentro do Poder Executivo, dos servidores. Quais eram os protocolos que estavam sendo usados, inclusive dentro dos veículos que transportavam mais de 5 servidores, no caso os veículos coletivos. Não houve resposta do Poder Executivo. É importante que se saiba que quando o Poder Executivo ele não responde, isso também é uma ferramenta, porque o sindicato ele não se limita, ele tenta em primeira pauta um diálogo, seja através de reunião, seja através de resposta protocolar do Poder Executivo, e essa omissão, a partir do momento em que o Poder Público tem competência para responder um requerimento e ele não responde, essa omissão também é utilizada para o sindicato para que ele obtenha de outras formas a resposta que ele considera necessária para melhor atender o servidor, seja através do Ministério Público, seja através do Ministério Público do Trabalho, seja através do Tribunal de Contas, ou seja através de formas legais e judiciais. O sindicato, as formas administrativas de resposta, normalmente elas são mais rápidas. Quando se utiliza de outros meios para a obtenção dessas respostas, normalmente elas são mais lentas do que o próprio sindicato gostaria. Mas é importante que o servidor saiba que, indiferente disso, não serve para nós a não resposta. Nós buscamos, além da não resposta, com base nessa omissão de informação por parte do Poder Executivo, outros meios, através de outros órgãos, para que o servidor não fique sem resposta. A partir do momento em que nós começamos o nosso trabalho, a primeira coisa que nós entendemos era que precisaria de uma assessoria jurídica. E isso nós temos através da ASGAB, o Dr. Marcelo, que dá assessoria jurídica direto ao sindicato, e os demais advogados que a ASGAB tem à disposição. Todos eles com experiência em causas públicas, e uns com mais experiência em previdência, outros com mais experiência em outras questões que envolvem o nosso regime jurídico, plano de carreira. O sindicato enfrentou, desde que assumiu, algumas situações que são o nosso carro-chefe, que são as necessidades que nós entendemos como mais pertinente. A insalubridade sempre foi uma luta sindical, e é uma luta que nós não desistimos, e nós não fechamos as portas para essa expectativa do servidor público de forma alguma. Então, a insalubridade, o EPI, o cuidado com o EPI da Secretaria de Obras, tudo isso a gente trabalha em cima dessas questões para que possa dar um respaldo para o servidor. Assédio moral e outras tantas, regime jurídico, questão de banco de horas, tudo isso são pautas diárias do sindicato. A gente pega uma pauta, solta um pouquinho, acrescenta uma denúncia, outra denúncia, mas o sindicato sempre trabalha e sempre dá uma resposta de uma forma ou de outra para o servidor. A questão dos EPIs é uma briga do sindicato desde o primeiro manifesto. A CIPA foi uma das coisas que nós elencamos no manifesto na época da Comissão dos Servidores Públicos, e é uma questão que nós sempre batemos. A CIPA é importante. Hoje, a maior parte dos equipamentos de proteção que a Secretaria de Obras tem foi graças a um trabalho da comissão cipeira, que fez a análise da Secretaria de Obras como de outras secretarias, e hoje existem os EPIs que estão ativos, que são utilizados. Só que a fiscalização desses EPIs é importante que seja trazido de volta aos cipeiros para que eles possam auxiliar nesse atendimento em relação aos EPIs.
O sindicato, ele é apartidário. Nós decidimos isso desde o início. O sindicato não elege vereador, o sindicato não elege prefeito, porém ele é apartidário, mas ele não é imparcial. O sindicato é totalmente parcial a favor do trabalhador. Como eu disse, algumas causas são mais lentas, outras causas são um pouco mais rápidas, mas toda a denúncia que chega até nós através do servidor, ela tem um atendimento, um cuidado e uma resposta. Nós trabalhamos por essa resposta. O sindicato tem plena certeza, plena consciência da responsabilidade dele, inclusive quanto à descrição dessas denúncias. Aqui se trata com muito carinho, com muita dedicação, uma denúncia que chega até nós. Eu gostaria que todas as causas sindicais pudessem ser resolvidas em Facebook. Se tudo fosse resolvido de uma forma tão eficiente em páginas de Facebook, fechariam-se os fóruns e abririam-se páginas. Não, a maioria delas precisa de uma responsabilidade na hora de atender. Algumas coisas se pode dar visibilidade e outras a gente precisa ter muito respeito, principalmente com a privacidade do servidor que vem até o sindicato. Dessa forma, a partir da denúncia, a partir dessa responsabilidade que nós temos em relação à demanda do servidor, nós tratamos da denúncia, buscamos provas, buscamos fotos, buscamos depoimento, para em caso de omissão por parte do Poder Executivo sobre uma resposta que se faça via protocolar, através de ofício, nós possamos usar essas provas para subir um degrau, e procurar os órgãos fiscalizadores que são tão importantes para que a gente garanta o direito do trabalhador, o direito do servidor público através do seu regime jurídico, fazendo o cumprimento legal, que o regime jurídico tenha o cumprimento das suas leis. O servidor trabalha a partir de leis e nós trabalhamos com responsabilidade. Então, qualquer dúvida que o servidor tiver, essa porta está sempre aberta. Esse sindicato existe por conta do servidor, para o servidor. O servidor é o cerne do sindicato, uma entidade legítima, eleita, que merece tanto respeito quanto um gestor eleito. Nós somos eleitos pela maioria e nós representamos servidores contratados, servidores concursados e a gente tenta atender eles da melhor maneira possível. Esse sindicato tem uma história, tem uma pegada de cada servidor. Começou lá atrás na Câmara de Vereadores, em março de 2003, com servidores de carreira, e hoje está aí comemorando 19 anos e honrando os servidores públicos da melhor maneira possível, de porta aberta, com coração aberto e atendendo a todos. Agora, durante o mês, a gente vai fazendo outros vídeos, falando um pouquinho do nosso trabalho, falando um pouquinho da história. Vão ter fotos antigas aí para homenagear esse pessoal que passou pelo sindicato e fez o seu trabalho. A nossa política não é criticar passado. Isso era uma coisa que eu acho que os gestores deveriam ter como exemplo. Se eu perco tempo criticando o meu antecessor, eu estou perdendo o meu tempo podendo trabalhar pelo presente e pelo futuro dos servidores públicos. É assim que a gente trabalha e é assim que nós pretendemos seguir trabalhando. Um beijo para vocês, vamos torcer pelo sorteio, dia 22 a gente vai estar aqui fazendo uma live e dando para o servidor público, presenteando o servidor público, porque é graças a ele que o sindicato existe. Um grande beijo para vocês e estamos aqui à sua espera, para tirar dúvida, para fazer um carinho, para tomar um café também. Beijo para vocês.